A Montanha Mágica, leitura do capítulo intitulado Satana faz propostas desonrosas. Quarto vídeo, estamos na página 104. De repente, entrou a falar com grande ênfase e com movimentos vivos dos ombros, parecendo convencer o italiano a retirar formalmente a sugestão que fizera. Retire o que disse. Inclino-me diante da razão, respondeu Settembrini. Inclino-me também diante da coragem. O que o senhor disse não soa mal. Seria difícil opor-lhe um argumento sólido. Além disso, já observei alguns belíssimos casos de aclimatação. Houve no ano passado a senhorita Neiffer, Ottilie Neiffer, moça de boa família, filha de um alto funcionário do Estado. Esteve aqui cerca de 1 ano e meio e habituara-se de tal modo ao ambiente que por coisa alguma quis ir embora quando a sua saúde se restabeleceu por completo. Pois isso também acontece, a gente que se cura aqui em cima. Bem, ela suplicou ao Dr. Behrens fervorosamente que lhe permitisse ficar. Não queria nem podia voltar para sua terra. Aqui se sentia em casa, aqui estava feliz. Mas, como houvesse muitos pedidos e se precisasse do quarto dela, seus rogos foram em vão e insistiram em dar-lhe alta como curada. E Ottilie começou a ter muita febre. Sua curva subiu muito. Contudo, foi desmascarada quando lhe substituíram o termômetro por uma irmã muda. O senhor ainda não sabe o que isso significa? É um termômetro sem escala que o médico controla pessoalmente, medindo a coluna de mercúrio e inscrevendo a temperatura na papeleta. Ottilie tinha 36,9. Sim, senhor, não tinha febre. Então, tomou um banho no lago, era em princípios de maio, e de noite havia geadas. A água do lago não estava propriamente a 0, mas somente alguns graus acima disso. Ottilie passou um bom tempo na água para contrair essa ou aquela doença. Mas e o resultado? Continuou perfeitamente boa. Despediu-se desolada, inacessível ao consolo dos pais. O que vou fazer lá embaixo? Gritou uma vez e outra. Meu lar é aqui! Não sei que fim ela levou, mas tenho a impressão de que o senhor não me presta atenção, engenheiro. Parece que lhe custa manter-se de pé, se não me engano. Tenente, aqui lhe entrego o seu primo, disse, voltando-se para Joaquim, que nesse instante se aproximava. Ponha-o na cama. Ele reúne em si razão e coragem, mas esta noite anda meio débil. Não, senhor, entendi tudo, realmente, afirmou Rascastorp. A irmã muda é apenas uma coluna de mercúrio totalmente sem escala. Está vendo que compreendi bem? Mesmo assim, entrou no elevador com Joaquim e mais alguns outros pensionistas. Terminara o convívio social e cada um dispersou-se em busca das sacadas ou dos alpendres para o repouso noturno. Rascastorp acompanhou Joaquim até o quarto. O chão do corredor, com a passadeira de palha de coqueiro, executava sob os seus pés movimentos suavemente ondulantes, mas que não o incomodavam. Sentou-se na grande espreguiçadeira de Joaquim, de forro florido, outra igual achava-se no seu próprio aposento, e acendeu um Maria Mancini. Achou-o com sabor de cola, carvão e outras coisas, menos o que deveria ter. Apesar disso, continuou a fumá-lo, e ao mesmo tempo observou como Joaquim se arrumou para o repouso. O primo vestiu uma jaqueta de usar em casa, mas de talhe militar prussiano, e por cima um velho sobretudo, depois foi à sacada com a lâmpada do criado mudo e o manual de russo na mão. Acendeu a lâmpada e com um termômetro na boca deitou-se na espreguiçadeira, onde, com surpreendente habilidade, começou a envolver-se em 2 grandes cobertores de lã de camelo que se achavam estendidos na cadeira. Rascastorp contemplou com sincera admiração aqueles movimentos destros. Joaquim jogou os cobertores, um após outro por cima de si, depois pela esquerda, cobrindo-se até a axila, depois por baixo, sobre os pés e por fim pela direita, até formar uma espécie de pacote
perfeitamente hermético e liso, do qual saíam apenas a cabeça e os ombros e os braços. Interessante, né? Qualquer dia eu vou tentar essa técnica. Então, primeiro de um lado, em vez de ser primeiro de um lado, depois de outro lado e depois os pés, ou o contrário, né? Os pés de um lado e de outro, você faz uma dobra ali que aparentemente protege e faz sentido. Eu estava pensando sobre isso. Se você está aqui, você dobra o cobertor aqui e o outro aqui e depois puxa a parte dos pés, você corre o risco dessa parte cair, né? Se por outro lado você pega a parte dos pés e depois um lado e depois do outro, você corre o risco dessas partes escaparem. E aí eu desconfio que se você faz um lado, os pés e o outro, você faz uma dobradura ali e a coisa fica mais hermética. Testemos isso num dia de frio. É formidável como você faz isso, disse Hans Castorp. É questão de prática, respondeu Joaquim, falando com o termômetro preso entre os dentes. Você também vai aprender. Amanhã, sem falta, teremos de comprar alguns cobertores para você. Serão úteis também lá embaixo, e aqui são indispensáveis, sobretudo para você, que não tem casaco de peles. Mas não tenciono deitar-me na sacada de noite, declarou Hans Castorp. Isso eu não farei, posso garantir desde já. Eu me sentiria ridículo, tudo tem limites. Além disso, me parece preciso acentuar num ou outro ponto que estou apenas de visita a vocês aqui em cima. Vou ficar ainda alguns instantes com você e fumar um charuto como de costume. Ele tem um sabor infame, mas eu sei que é de boa qualidade e isso será o bastante para hoje. Interessante, né? O charuto tem um sabor infame, mas eu sei que ele é de boa qualidade, então vamos lá, né? Isso já é o suficiente. Daqui a pouco serão 9 horas, mas nem sequer são 9 horas, infelizmente. Quando, porém, forem 9h30, aí já será tarde o bastante para a gente se recolher em um horário mais ou menos normal. De repente sentiu um calafrio. Primeiro um e logo depois diversos outros em rápida sequência. Hans Castorp levantou-se de um pulo e correu para o termômetro suspenso na parede, como se tratasse de apanhá-lo em flagrante delito. Segundo a escala de Reaumur, fazia 9 graus no quarto. 9 graus em graus Celsius, a gente está falando de 11 graus, 11,25 na verdade. É frio, né? Hans Castorp apalpou o radiador e verificou que estava frio e apagado. Resmungou palavras confusas, cujo conteúdo aproximado era que, embora estivesse em agosto, era uma vergonha não se acender a calefação, pois o que importava não era o nome do mês, mas a temperatura reinante. E esta era frio de rachar. Mas nas suas faces continuava o ardor. Ele voltou a sentar-se, pôs-se novamente de pé e em voz baixa pediu licença para tomar o cobertor da cama de Joaquim. Instalado na poltrona, cobriu-se com ele dos quadris para baixo. Assim permaneceu, ao mesmo tempo ardendo e tiritando, a torturar-se com um charuto de gosto asqueroso. Invadiu-o uma intensa sensação de miséria, como se nunca na vida ele se tivesse sentido tão mal como naquele momento. Que coisa miserável, murmurou. Em seguida, porém, achou-se de repente tomado por uma estranha e exuberante sensação de alegria e esperança. E depois de tê-la experimentado, quedou-se a esperar que ela se reproduzisse. Será que é só bipolaridade isso daqui? Será que é só, sabe, um sentimento sem explicação? Se sentiu extremamente miserável, tiritando ali de frio e queimando. E em seguida, porém, achou-se de repente tomado por uma estranha e exuberante sensação de alegria e esperança. Alegria e esperança. O charuto dele tá uma porcaria, né? Gosto de cola.
as faces dele estão queimando, as faces, o rosto, né, está queimando. Ele está tremendo de frio e de repente sente uma exuberante sensação de alegria e esperança. E depois de tê-la experimentado, veio assim aquela onda, ele quedou-se a esperar que ela se reproduzisse. Mas isso não se deu, e o que lhe restou foi apenas a miséria. Finalmente se levantou, atirou o cobertor de Joaquim sobre a cama, cochichou de boca crispada, qualquer coisa parecida com boa noite, e veja se não morre de frio, e na hora do café você me busca, sim? E então, cambaleando, atravessou o corredor em busca do seu quarto. Né? E aí, tem alguma resposta para essa minha pergunta, para essa minha indagação? Será que é só um desses sentimentos inexplicáveis? Pode ser. Mas eu gostaria de lembrar a você a liberdade deliciosa que se é, pelo menos na concepção do Hus, já ter reprovado. Eu gostaria de lembrar para você como é delicioso para o Hus imaginar assim o tempo na sua frente sem obstáculos, sem duras penas a serem vencidas, né? Amanhã tem que ir pro trabalho, aí depois tem que estudar aquelas coisas, e depois tem que falar, sem isso, essa existência, né, livre. Eu gostaria de lembrar a você como o condenado sente um gozo de liberdade, né? E talvez o que o Hus Castorp está antevendo aí seja uma esperança que ele mesmo não conhece. E se eu estiver doente? E se eu tiver que ficar aqui em cima? E se a minha rotina for essa rotina maravilhosa de come, descansa, quando vê o dia inteiro já se passou, quando vê eu estou aqui há muito tempo e não estou, de forma que, lembra o que ele falou para o Settembrini? Aqui, ó. Divertido ou aborrecido como queira, né? Que os dias se passem divertidos ou aborrecidos, isso meio que não faz diferença, é só essa existência assim, sem obstáculo. Será que é isso que está seduzindo ele? Será que é contra isso que Settembrini queria alertá-lo? E será que é esse perigo que Settembrini viu quando ele basicamente aconselhou o Hus a fugir dali?